Amém, graças a Deus. Vamos abrir aqui, mexa no som, Pedroso, Gênesis 50, no versículo 20 e 21, que diz assim, ó. Eu creio que é uma palavra muito especial, e todas as vezes que Deus nos dá essa palavra, é motivo de você alegrar seu coração, erguer seu espírito, porque certamente é uma resposta de vitória e coisas sendo mudadas no mundo espiritual. Gênesis 50, 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês, seus filhos, e assim, diga, os tranquilizou. E lhes falou amavelmente. Então, eu creio que é uma palavra para te tranquilizar. É Deus falando amavelmente e tranquilizando o seu coração. Você vai ficar com essa palavra que está aqui. Deus, e assim os tranquilizou. Diga, Deus está me tranquilizando hoje. Deus está falando amavelmente comigo hoje. Eu devo ficar tranquilo, tranquila. Esse é o Espírito. Algo muito grave tinha acontecido lá atrás. Sabe quando uma coisa grave acontece? Uma injustiça, algo que alguém faz contra nós que é injusto, é ruim, fere a alma. E até naquele momento, no momento em que as coisas estão acontecendo, nós podemos ter a sensação de que a nossa vida acabou ali. Quem já não passou por isso? Por um momento em que algo muito difícil, dramático, aconteceu, e pela dramaticidade da situação, pela gravidade, você olhou a pessoa, como José, meu Deus, acabou a minha vida, uma tragédia. Você imagina, no caso dele, puxando um pouco, os irmãos traíram, foram desleais, desonestos, maldosos, por sentimentos miseráveis. Eu sempre alerto, cuidado com sentimentos miseráveis. Em função de sentimentos miseráveis, todo dia, não sei quantas centenas, milhares de pessoas arruinam com a vida, e tudo, aquela ruína começou com um sentimento. Um sentimento, ele pode ser tão devastador, ele pode pôr fim em sonhos, em projetos, numa caminhada linda. Ele pode pôr fim aos sonhos que Deus projetou para alguém. Sentimentos. Então, sentimento de inveja, de ciúme. Foi aí, através desses sentimentos,
que os irmãos de José planejaram algo muito ruim contra a vida dele. Então, aquilo não foi... Aquilo foi uma coisa assim, que tomou conta deles de uma tal maneira que eles ficaram cegos. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa, por um sentimento, ela fica cega. Tão cega que ela está caminhando a passos largos para o abismo e ela simplesmente não vê. Ela não vê. Ela fica cega. O diabo tem o poder de cegar as pessoas de uma maneira tão inacreditável que a pessoa está se arruinando e ela simplesmente não vê. Ela está acabando com a vida dela, matando tudo de bom, aquilo que é bom, o melhor de Deus na vida dela, e ela não está vendo. Um sentimento, ou sentimentos miseráveis, egoístas, o ciúme, né? A inveja, o orgulho. Então, tudo começou com sentimentos. Eu tenho alertado isso. Quantas vezes eu vejo gente que estava lá, já tão longe, de repente despenca. O que derrubou essa pessoa? Sentimento. Esse é o meu carro-chefe. É muito difícil eu não falar um dia, cuidado com os sentimentos. Você pode estar sentindo algo agora, você veio com algo que você... E um sentimento, ele pode te cegar, ele te cega. E aí você não vê mais nada, você joga tudo para o alto, você arruina com tudo. Aí quando você cai em si, né? Quando a poeira baixa, aí você vê o tamanho do estrago. Tamanho do prejuízo que foi causado e que, muitas vezes, é irreversível. Tem muita coisa que é feita que depois não tem como. Já foi quebrado, já foi destruído, já foi perdido. Então, os irmãos do José planejaram algo terrível contra ele por causa de sentimentos miseráveis. E se entregaram àqueles sentimentos, de tal maneira que eles fizeram. Imagina uma pessoa sendo o filhinho amado do pai, o filho que o pai mais amava, o pai cuidava, e ele vivia junto com o pai. Da noite para o dia, os irmãos simplesmente jogaram ele num poço e depois venderam ele para alguns mercadores, umas pessoas que já comercializavam escravos mesmo. Essas pessoas levaram ele para o Egito. Chegando lá, ele foi vendido novamente para o Potifar. Então, você imagina alguém que tinha uma outra vida, uma vida cuidada, e o José, posso até usar mimado, da noite para o dia, ser jogado num poço, desse poço ser vendido, ser levado, foi colocado, né, num mercado, assim como uma mercadoria, e vendido ali, numa exposição, uma vergonha, uma coisa. Eu penso que talvez, quando você está em choque pelo que está acontecendo, naquele momento, né, parece que aquilo é um pesadelo. Não, eu vou acordar disso, isso não é assim. Não pode ser verdade que eu estou vivendo isso aqui. Então, foi algo muito grave. Mas você vê a diferença de uma pessoa que continua confiando em Deus e permanece focada em Deus e não deixa a esperança morrer, mas se agarra desesperadamente à esperança.
Aqui está um exemplo de prisioneiro da esperança. Ele mesmo naquela condição horrorosa, ele continuou agarrado a tudo aquilo que ele dentro dele, Deus já tinha colocado. Deus já tinha colocado um sonhos, né? E tinha dado sonhos a ele. E mesmo ele estando naquela situação que qualquer um trataria como uma tragédia, o fim de tudo, acabou, minha vida acabou, ele não colocou um fim ali. Isso é uma grande lição para todos nós, sabe? Uma grande lição. Tanto é que eu adoro o nome José, porque José quer dizer Deus acrescenta. E realmente ele veio para acrescentar o mundo, e por onde ele passou, ele acrescentou. Então, todas as vezes que as pessoas chamavam José, estavam declarando, Deus acrescenta. E ele acrescentava mesmo. E ele acrescentou a vida do pai, ele acrescentou a vida de Potifar, ele acrescentou na prisão do Egito, e ele acrescentou no governo do Egito. Tanto é que ele conseguiu transformar o Egito no celeiro do mundo. Né? E um país que já tinha uma marca em Israel. Aliás, sempre que a gente fala do Egito, a gente fala de um país que marcou e que fez com que Israel realmente tirasse o pé do chão. Sempre foi assim. Isso é muito bom. Quando Deus usa algo para fazer a gente tirar o pé do chão. Usa algo para nos fazer sair daquela zona de conforto. E o Egito foi usado sempre na vida de Israel assim. E voltando aqui então no José, os irmãos fizeram isso, e José fez a boa escolha da vida, que eu estou dizendo. A escolha de perseverar. Como você vê, nós estamos a semana que vem termina o ano. E nós estamos aqui no jejum, nós estamos buscando a Deus. E eu me sinto assim, abençoada, e eu creio que você também, porque você está aqui, uma sensação no meu espírito muito boa. Eu falo isso e todo mundo que está comigo, meus filhos, minhas noras, ouvem muito isso em mim, de eu falar muito. Eu me sinto abençoada por isso. De estar com a igreja, de fazer esse trabalho com a igreja, sabe, de poder dizer, eu estou buscando a Deus sem cessar, porque eu vejo que os heróis da fé, eles fizeram isso. Ninguém vai para a galeria dos heróis da fé de outra maneira, se não fizer algo diferente. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Mas quando você decide fazer diferente da maioria, também o seu resultado é diferente. E o José fez diferente. E naquela condição de escravo, tirado do seio da família, quer dizer, do pai, né, que era o apego, ele tinha um apego ao pai. E ali ele fez um bom trabalho, mesmo sendo escravo. Ele não se amargou, ele continuou agarrado àquela esperança de que Deus tinha algo com ele. E isso é que me move demais, porque não havia esperança. Parece que ele desceu a um fundo de poço, que como é que alguma coisa grande vai acontecer? Mas você vê como é que é a fé. É aquilo que nós colocamos aqui, o impossível vai acontecer. Sabe quando uma pessoa sabe que Deus é poderoso para mudar tudo, e ela permanece agarrada àquilo com toda a força da vida? José agarrou, mas ele com toda a força, convicção.
de que aquilo que Deus tinha dado a ele, mostrado a ele, Deus ia cumprir. E ele, então, sendo assim, ele continuou dando condições a Deus para agir na vida dele. Ele não fez como muita gente fala, agora já acabou mesmo, né? Daqui eu não saio, isso aqui não vai mudar mesmo. Como é que eu vou ser alguma coisa sendo escravo? Que pensamento derrotado. É limitar Deus. Ele continuou agarrado. Eu não sei de que jeito, Deus vai mudar isso aqui. E você vê como é que são as coisas. Quando ele lá na casa do Potifar, já tinha, ele ganhou expressão, ele produziu muito, e Deus foi com ele, porque realmente ele acrescentou a vida do Potifar, vem um laço do diabo mesmo, mas que contribuiu para o bem dele. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. E ele foi parar na prisão. Uma calúnia fez ele parar na prisão. Uma calúnia. Uma outra injustiça. Você vê que foi uma injustiça atrás da outra. Mas do calabouço, lá no calabouço, onde ninguém poderia imaginar que alguém ouviria falar do José. Sabe quando você está assim, lá no núcleo da terra, você está escondido de tal maneira, como alguém vai ouvir falar de mim? Como que que o faraó vai saber de mim? Ou que alguém de importância vai saber de mim? Pois, por incrível que pareça, para Deus não há impedimento, não há nada. Deus sabe o que faz. Lá no calabouço, não era nem na casa, porque na casa do Potifar, que era o capitão da guarda do faraó, era mais fácil, que o próprio Potifar podia falar do José. Mas o Potifar não falou. Ele desceu, ele se tornou, além de escravo, agora um presidiário. Parece que a situação dele só agravava para Deus poder erguê-lo. E quanto mais agravava, era para que a glória de Deus fosse maior. Foi como o caso do Lázaro. O Senhor Jesus podia ter curado, mas ele preferiu ressuscitar. Então ele esperou ele morrer para poder ir lá ressuscitar, porque a glória era maior. Então, às vezes, Deus trabalha na nossa vida exatamente com esse objetivo, para a glória ser ainda maior, para o poder de Deus ser maior. Eu já falei para vocês que quando o Mu sofreu um acidente, que ele ia todo dia para o centro cirúrgico, porque a necrose continuava necrosando. Só que, ao mesmo tempo, era uma coisa... Deus permitia aquilo, ele corria o risco todo dia de voltar do centro cirúrgico sem o braço, que tinha sido arrancado e tudo refeito, reconstruído, mas ele corria o risco. Mas ele voltava. Isso para a glória de Deus ser maior. Porque ele corria o risco todo dia de entrar naquele quarto do hospital apenas com essa parte daqui de cima. A parte daqui toda ter sido retirada de vez. Aí ele voltava novamente, estava lá. Era mesmo para testar a fé. E Deus foi fazendo, até que chegou a hora do enxerto de pele, que era um outro risco. E aí ele foi para o centro cirúrgico, arrancaram toda a pele da coxa, cortaram aquele coisa, e veio ele com a perninha enfaixada, aquilo tudo costurado, era uma coisa mais estranha, mas estávamos avançando. E ele não podia sofrer rejeição agora da pele. Então tinha que ser feito o trabalho todo de novo. E aquela batalha. E para a glória do nome do Senhor Jesus, é uma coisa que, sim,
que ninguém acredita, porque era para ele ter ficado com alguma coisinha tinha que ter ficado. E o braço dele direito, que sofreu tudo isso, é tão forte e não tem, sabe quando não tem nada? É como se você tinha que ter a cicatriz, porque vocês iam falar que eu estava mentindo, porque não tem nada, é uma coisa que não, é inacreditável tudo que foi vivido ali. Inacreditável. Se você nunca viu o braço dele, peça depois para ele mostrar aquilo ali. É uma coisa inacreditável. O que Deus fez ali. E era impossível. Era impossível. Coisas impossíveis, e que parece, vão agravando, vão ficando mais difíceis, vão piorando. Parece que desce, Deus às vezes permite que uma coisa desça lá. E depois ele levanta e aquilo triunfa. Você vai triunfar, escuta o que eu estou dizendo. Você vai triunfar. O mal que planejaram contra você, Deus vai transformar em bem. Anos depois estava José falando para os seus irmãos que estavam com medo dele, porque agora ele era o poderoso do Egito. E estavam lá os seus irmãos, agora que o nosso pai morreu, ele pode nos matar, ele pode fazer isso, aquilo. Ele falou, ei, fiquem em paz em relação a mim. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Tudo que vocês fizeram de mal, Deus transformou em bem por um propósito. Deus tinha um propósito comigo. E Ele transformou todo o mal que vocês planejaram contra mim em bem. E Deus está dizendo isso para você. Todo o mal que planejaram contra você, Deus vai transformar em bem. Você pode ter 100% de certeza disso. Todo mal que planejaram contra você, o Deus Todo-Poderoso vai transformar em bem. Deus vai mudar situações. E hoje Ele te diz nesse jejum, tranquiliza o teu coração, porque o mal vai ser transformado em bem. Tranquiliza. Deus fala com você amavelmente, Ele está dizendo, tranquiliza a tua alma, porque todo mal eu vou reverter em bem. E foi o que Ele fez na vida do José, e é o que Ele vai fazer na sua vida, se você confiar como José confiou, se você ficar agarrado a essa esperança, de que o impossível vai acontecer, e o impossível vai acontecer mesmo. Você pode ter certeza. O impossível vai acontecer na sua vida. Deus tem falado sobre isso o tempo todo para nós, tanto é que nós temos isso aqui para você ler e gravar, tomar conta do teu espírito. O impossível vai acontecer na minha vida. E o impossível vai acontecer. Planejar o mal parece que piorou. Eu tenho clamado, eu tenho buscado, mas parece que está agravando. Agarra a esperança. Seja um prisioneiro da esperança. Continue agarrado à esperança. Continue confiando, não deixe a sua esperança morrer, porque Deus fala com você hoje para te tranquilizar. Essa palavra veio para tranquilizar o seu coração. O mal vai ser transformado em bem. A injustiça vai contribuir para uma grande justiça e honra na sua vida. Algo que veio na sua vida como uma grande perda, Deus vai mostrar que foi um grande ganho, porque Ele vai te restituir com poder. Deus ainda vai restituir pessoas nesse final de ano grandemente. Deus vai virar situações ainda nesse final de ano. Você pode ter certeza disso, você vai contar em mal. Situações que veio para mal, que o diabo armou para o mal, que usou para o mal, Ele vai dar aquela virada assim na sua vida completa para o bem. Você pode ter certeza disso. E nós vamos clamar agora com toda a força da nossa alma. E quando você dobrar os seus joelhos diante de Deus, você vai falar com Ele com a força da tua alma e dizer, Senhor, oh meu Deus, o diabo tem tentado mostrar o contrário, tem lançado sentimentos derrotados, miseráveis na minha vida, mas eu não vou me curvar, porque eu vou me agarrar a essa esperança, eu estou agarrada a ela. O impossível vai acontecer. Eu não vou limitar o Senhor.
parece que tudo já foi, que não há o que fazer, o que acontecer. Eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. O mal vai ser transformado em bem. E hoje Deus te tranquiliza. Você vai viver um grande milagre. Pode tranquilizar a sua alma e confiar. Não deixa nada te desesperar. Tranquiliza. Mantenha a tranquilidade. Porque não há dúvida que Deus mandou essa palavra para confortar corações. O impossível vai acontecer, Deus transformando o mal em bem. Amém? Com seu projeto na mão, levante ele aos céus e comece a declarar isso com a força da sua vida. Operando Deus, ninguém pode impedir. E o Senhor tem me prometido vitórias. Operando Deus, ninguém pode impedir. Então, nada nem ninguém vai ter o poder de impedir o poder de Deus agir na minha vida, o agir de Deus na minha vida. Vamos, fale isso agora com a força da tua vida. Eu creio e eu não vou duvidar, eu não vou me render. Eu tenho convicção que o que está torto, Deus vai endireitar. Que o que está áspero, Deus vai aplainar. Que aonde não tem nascente, Deus vai arrebentar a nascente do deserto. No deserto. Está escrito que o Senhor abriria um caminho no deserto. Em Isaías 43, 18, 19. Está escrito que o Senhor abriria um caminho no deserto. E riacho no ermo. Então eu tenho certeza disso. Que hoje o Senhor me liberou essa palavra para me tranquilizar. Porque o Senhor me surpreenderá com um grande milagre. O Senhor me surpreenderá com um grande milagre. Fala isso para Deus. Eu creio, meu Deus. Eu creio que é isso que vai acontecer na minha vida. Eu creio. Eu estou certo disso. Eu estou certa disso. Eu creio nisso. Que hoje o Senhor me surpreende com um grande milagre. Essa palavra para mim, eu tomo posse disso na minha vida. O Senhor está transformando o mal em bem na minha vida. E o Senhor está me tranquilizando que eu vou viver a sua glória. Me tranquilizando, eu vou viver a sua glória. Vamos, com a força da sua vida. Você tem que falar com Deus é com força. Nessas horas, a gente tem que entrar com a força, tirar a força de onde a gente não tem. E falar com Deus mesmo. Oh meu Deus, eu creio. Oh Deus de Israel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio. Sim, eu creio. O diabo lutou para matar minha fé, para matar meu espírito, para me desanimar. Mas eu não vou desanimar. Eu não vou me prostrar. Eu não vou me curvar. Eu creio no Deus de milagres. Hoje o meu Deus me tranquilizou. Que aquilo que veio para mal, Ele vai transformar em bem. Em nome de Jesus, acredite nisso. Talvez hoje na sua vida, na sua casa, algo parece que veio para mal, na sua vida profissional, sentimental, não sei. É algo que veio para mal, não. Deus está dizendo que Ele vai transformar em bem. E que isso vai ser usado com propósito para te abençoar. E mais que isso, abençoar a muitos. Abençoar a muitos. Em nome de Jesus Cristo. Não é só você que vai ser abençoado com essa bênção que o Senhor vai te dar, mas muitos serão beneficiados por ela. Aleluia. É o que o José falou. É o que o José falou. Em nome de Jesus. Você tem que tomar posse. Eu também sou um José. Deus só vai acrescentar na minha vida. Deus só vai acrescentar na minha vida. Deus acrescenta. E eu sei que Ele só vai acrescentar. Daqui para frente, Deus só vai acrescentar. Eu sei que Deus só vai acrescentar. É porque eu não aceito perdas. E eu não vou perder nunca mais. Deus só vai acrescentar. Eu tomo posse do Deus que acrescenta na minha vida. Você tem que ter essa fé. Com toda a força. Dentro do teu espírito. Daqui para frente, Deus só vai acrescentar. Eu já tive muitas perdas na minha vida.
mas agora Deus só vai acrescentar. O meu nome também é José, Deus acrescenta. É isso mesmo. O meu nome é José, Deus acrescenta. Espiritualmente, eu tomo posse disso, porque antes era só vergonha, perdas, humilhações. Quando estava bem numa área, estava ruim na outra. Estava bem de um jeito numa área, depois já estava ruim na outra. Agora não. Agora só Deus acrescenta na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e profetize isso. Pela minha fé, eu também sou José. Deus acrescenta. Daqui para frente, Deus só vai acrescentar na minha vida. Eu profetizo que eu não terei mais perdas. Mas Deus vai acrescentar na minha vida força. Fale isso com fé. Deus só vai acrescentar a minha vida vitórias. Eu também sou Deus acrescenta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória, lá também, profetiza. Eu profetizo José lá, Deus acrescenta naquele lugar. Deus acrescenta lá. Que o Senhor acrescente a minha casa alegria, paz, salvação, libertação. Que o Senhor acrescente saúde à minha família. Que o Senhor acrescente prosperidade à minha vida profissional. Que o Senhor acrescente felicidade ao meu casamento. Que o Senhor acrescente felicidade aos meus filhos. Que o Senhor acrescente abundância à minha vida. Que o Senhor acrescente mais clientes à minha empresa, ao meu negócio. Que o Senhor acrescente, meu Deus, ao meu salário, a minha vida, a casa que eu sonho, o carro que eu sonho, a família que eu sonho. O Senhor, eu profetizo que o Senhor acrescente a minha vida tudo aquilo que eu tenho buscado e aquilo que eu também nem pensei e nem imaginei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos. E a primeira coisa que você vai fazer ao dar a mão para essa pessoa é dizer: eu profetizo que Deus acrescente mais e mais na sua vida. Eu profetizo Deus acrescentando vitórias à sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você diga isso agora. Eu profetizo que todos que estão nessa fé do propósito mudança de dezembro, que recebam isso, que Deus acrescente ao povo do Ministério Mudança de Vida, em nome de Jesus Cristo. Eu concordo com todas as orações que já foram feitas e ainda serão, e eu ligo aqui na terra todas essas vitórias e livramentos do propósito da mudança, para que sejam ligadas no céu. E eu desligo essas três situações, seja lá mais o que for, na sua vida que tem atormentado a sua vida, eu desligo aqui na terra, para que sejam desligadas no céu, e que você saia desse jejum com a sua vida cheia de alegrias, de vitórias. Que Deus acrescente mais e mais a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Claro que é. Diga: eu sou mais que vencedor, e ninguém vai tirar isso de mim, nunca mais, em nome de Jesus.